Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo estarei resolvendo um exercício sobre taxa de variação. Vamos ao exercício. Duas partículas A e B iniciam o movimento a partir de um mesmo ponto em trajetórias perpendiculares. Se no instante que as partículas A e B estavam a 20 centímetros e 15 centímetros, respectivamente, do ponto de partida, a velocidade da partícula A era de 5 centímetros por minuto e a velocidade B era de 8 centímetros por minuto, qual era a velocidade da distância entre as partículas nesse instante? Então, vamos representar geometricamente o que está dizendo na questão. Temos aqui que duas partículas A e B iniciam o movimento a partir de um mesmo ponto, em trajetórias perpendiculares. Então, vou traçar aqui um segmento, né? Vou botar aqui um eixo, na verdade, um eixo perpendicular, né? Dois eixos. E digamos que essa partícula, as duas partículas saem desse ponto aqui, que é a origem. Então, a partícula A estava a 20 centímetros desse ponto. Vamos supor que estivesse aqui, ponto A. Vamos colocar aqui. E o ponto B a 15 centímetros. Então, está aqui. Vamos representar dessa forma. Então, duas partículas A e B iniciam o movimento a partir de um mesmo ponto. Estou considerando aqui a origem. Em trajetórias perpendiculares, eu tomei aqui dois eixos. Se no instante que as partículas A e B estavam a 20 centímetros, ou seja, desse ponto até aqui tem 20 centímetros, e daqui desse ponto de origem até o ponto B, né, onde está aqui o ponto B, a partícula B tem 15 centímetros, respectivamente do ponto de partida, a velocidade da partícula A era de 5 centímetros por minuto e a velocidade B era de 8 centímetros por minuto. Qual era a velocidade da distância? Quer saber a velocidade dessa distância aqui. Então, vamos representar essa distância dessa forma. Está aqui, ó. E quer saber a distância, a velocidade dessa distância nesse momento, nesse instante. Então, vamos resolver da seguinte forma. Vamos considerar o seguinte. Vamos considerar VA. Vamos botar os dados aqui do problema. VA, a velocidade da partícula A. Vamos considerar a velocidade da partícula A. Aqui, ó, VA. Como sendo de 25 centímetros por minuto. 5 centímetros por minuto. A velocidade B na questão é de 8 centímetros por minuto. Uma outra informação. Vamos chamar essa distância percorrida pela partícula A de x, tá? E esse x está em função do tempo, porque ela percorreu essa distância de um determinado tempo. Então, vamos chamar aqui de x, ó, e x de t igual a 20 centímetros, já que a questão falou que percorreu 20 centímetros. E essa distância aqui da partícula B, eu vou chamar de y, e também está em função do tempo, já que ela percorreu, a partícula B percorreu essa distância em um determinado tempo t. Então, vamos chamar aqui de yt igual a y 15 centímetros. Bom, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir essa distância aqui de z, tá? Que eu não sei qual é a distância dessas duas partículas nesse instante t. E o que eu quero descobrir é a velocidade da distância. Então, vamos chamar aqui de z, ó. Z, vou botar aqui z é z de t.
Isso aqui, na verdade, vai ser a distância entre as duas partículas. Então, vou botar aqui a distância entre as duas partículas. As duas partículas no instante t, tá certo? E a derivada vai ser a velocidade. Então, z', na verdade, é dz sobre dt, que é a velocidade, a derivada é a velocidade, então, vai ser, então, a velocidade. Vamos parar aqui, velocidade da distância entre as duas partículas. Entre as partículas. Tá aqui. Partículas no instante t. No instante t. Tá aqui. Tudo bem? Então, temos que calcular a distância e, em seguida, fazer a derivada. Para calcular a distância, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos ao cálculo do teorema de Pitágoras. Temos o seguinte, que z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que o x é a distância que a partícula A percorreu. E o y é a distância que a partícula B percorreu. Beleza? Então, temos aqui z ao quadrado igual x ao quadrado é 20 ao quadrado mais o y, 15 ao quadrado. Então, z ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado, que é 400, mais 225. Então, z ao quadrado vai ser 625. Portanto, z raiz quadrada de 625, que vai me dar exatamente 25 centímetros. Então, 25 centímetros é a distância entre as duas partículas. Agora, eu vou derivar exatamente essa equação para encontrarmos a velocidade entre as partículas. Beleza? Para derivar essa equação, lembrando que temos aqui z ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, z é em função do t, o x em função do t e o y também em função do t. Então, temos que derivar uma função composta. Então, derivando z ao quadrado, temos o seguinte, derivando, vamos obter 2z, então, fazendo a derivada dessa equação. Então, temos aqui 2z vezes a derivada de z em função do t. Então, vai ficar dz dt, que é a velocidade da distância entre as duas partículas, igual x ao quadrado. Vou derivar o x ao quadrado, então vai ficar 2x. E agora eu vou derivar o x, que é em função do t. Então, vai ficar dx dt. Dx dt, gente, é a velocidade da partícula A, tá certo? Já que a partícula A percorre o eixo, que eu chamei o eixo x aqui, tudo bem? Então, dx dt é a velocidade da partícula A. E agora eu vou derivar o y ao quadrado. Derivando o y ao quadrado, vamos chegar a 2y. E agora eu vou derivar o y, que é em função do t. Então, vai ficar dy dt. dy dt é a velocidade da partícula B no instante t, que também foi dado na questão, que é de 8 centímetros por minuto. Então, eu vou dividir tudo por 2, vou obter o seguinte, z dz dt
vai ser igual a x vezes dx dt mais o y dy dt. Então, temos o valor do z. Temos o valor do z, é a distância entre as duas partículas. Acabei de encontrar, 25. Então, aqui vai ficar 25. A velocidade da distância entre as partículas eu quero calcular. Então, vou chamar aqui dz dt. Isso aqui vai ser igual o x eu tenho, está aqui 20. A velocidade da particular nesse instante t é de 20, então vou colocar aqui 20, ou melhor dizendo, 5, né, que a velocidade é 5 centímetros por minuto. Então, aqui é 5, mais a distância percorrida pela partícula B nesse instante foi de 15, então 15, e a velocidade é de 8 centímetros por minuto, está aqui, então é 8. Então, vamos obter o seguinte: 25 dz dt vai ser igual, 20 vezes 5 é 100, 100 mais 15 vezes 8 é 120. Então, isso aqui vai dar 220. Então, a velocidade dz dt será igual a 220 dividido por 25. Então, fazendo essa conta, vamos fazer aqui rapidamente. 220 dividido por 25. 25 vezes 8 é 200. Então, aqui vai ser 8. 25 vezes 8 é 200. Para 220 sobrou 20. Vou abaixar o zero aqui. E aí vai dar 8. Novamente 200. 0. Portanto, a velocidade da distância entre as partículas será de 8,8 centímetros por minuto. Tá aqui, então, a resposta do problema. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha entendido a questão envolvendo taxa de variação. Bons estudos e até o próximo vídeo.